Livro de Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre fase. Em que fase você está? Esse é o tema dessa mensagem. Em que fase você está? E o texto que eu quero ler com você é Lucas, capítulo de número 8, e os versículos de 22 a 25. Lucas 8, 22 a 25. Amém? Você encontrou aí? Amém? Vamos ler junto a palavra. A Bíblia diz assim: Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, continue a ministrar, conforme aquilo que está determinado no teu coração, que nós possamos continuar na tua presença, sendo dirigidos, orientados pelo teu Espírito. Que o Senhor fale conosco agora, Senhor, através dessa porção da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? O tema dessa mensagem: em que fase você está? Olha aí para a pessoa que está do seu lado, se tem alguém do seu lado, e pergunta para ela: em que fase você está? Fase 1, fase 2, fase 3? Em que fase você está? Porque nós precisamos identificar a nossa caminhada, a fase que nós estamos, para que nós possamos perceber aonde nós estamos, o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Por isso o tema dessa mensagem: em que fase você está? Em que fase você se encontra? E aqui, nesse trecho da palavra de Deus que nós lemos, eu quero falar de 3 fases importantes dentro desse contexto. Desse contexto aqui que nós acabamos de ler. 3 fases. A primeira fase é o passemos. A segunda fase é Jesus adormeceu. E a terceira fase é despertar o Jesus. Então aqui dentro desse contexto tem 3 fases importantes. Passemos, Jesus adormeceu e despertar o Jesus. A Bíblia narra aqui que Jesus entrou em um barco com os seus discípulos e ele disse: passemos para outra margem. Enquanto eles estavam navegando, Jesus adormeceu. E a Bíblia diz que sobreveio uma grande tempestade, um vento forte. E aquele vento forte foi jogando aquela água para dentro do barco, e o barco quase ia afundando. Existe uma palavrinha aí, sossobrar. Sossobrar significa ir a pique, afundar, submergir. Então o barco estava quase afundando. E então eles, depois de lutarem contra aquele vento, eles então vai e acorda Jesus, desperta Jesus, e quando desperta Jesus, então repreende aquele vento, aquela tempestade, aquelas águas, e a Bíblia diz que houve bonança, as coisas voltaram à normalidade, as coisas voltaram como estava no princípio, no começo, e Jesus vai fazer uma pergunta para eles, Onde está a vossa fé? E aí, então, eles, possuídos de temor, de medo,
admiração, eles então vão dizer uns aos outros: quem é este, né? Que até as ondas, os ventos mandam ou repreende e eles obedecem. Então esse é o contexto aqui desse texto da palavra e esses três fatos importantes dentro desse contexto, né? E eu quero pegar esses três contextos desse texto, essas três fases importantes, e quero fazer uma analogia, uma aplicação em três fases das nossas vidas, em três fases que nós vivemos, que nós caminhamos, que nós já vivenciamos ou que vamos vivenciar, não é? A primeira começa no versículo 22. A Bíblia diz: aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus em um barco, em companhia dos seus discípulos, e lhe disse: passemos para outra margem do lago. E esse passemos para outra margem do lago, isso aqui nos arremete quando nós aceitamos a Jesus, né? A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos tirados do império das trevas, fomos transportados para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Então esse momento de passemos para outra margem, é o momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Você lembra quando você fez isso na sua vida? Você lembra quando você recebeu Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, né? Momento especial, momento diferenciado, um momento todo maravilhoso, onde nós começamos a aprender algumas coisas, começamos a conhecer algumas coisas que até então eram escuras aos nossos olhos, começamos a entender coisas que até então nós não entendíamos, começamos a perceber coisas que até então nós não percebíamos, né? Coisas tão óbvias para nós hoje, que eram tão obscuras naquela época. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a caminhar com Ele. Começamos a navegar com Jesus. Como Jesus disse aqui, entraram no barco, seus discípulos, e eles começaram a navegar rumo a outra margem. Quando você aceita Jesus, você entra no barco com Jesus e você começa a navegar com Jesus. E eles estavam navegando, né? Você já lembra lá do começo? Eu lembro do começo da minha conversão, quantas coisas boas, né? Quantas coisas gostosas, quantas coisas diferentes, né? Quantos momentos diferentes, era tudo novo, tudo maravilhoso, e a gente começa a andar, começa a caminhar com Jesus, começa a querer falar de Jesus para as pessoas, começa a querer levar a palavra. Sabe de alguém que está precisando lá, a gente corria lá para ajudar. Tem alguém que está com algum problema, a gente, não, eu vou orar por você, Jesus vai te curar, sabe? Aquela fé, aquele momento gostoso, aquela fé nova, algo diferente no coração da gente, né? Lembra disso ou faz muito tempo, né? É coisa diferente, coisa gostosa, coisas que a gente não conhecia, não sabia. E a gente começa a entrar uma paz, uma alegria dentro do coração. Você começa a ter paz, você começa a ser mais uma pessoa diferente, as coisas começam a mudar na sua vida. Essa é a chegada do Evangelho. A chegada de Jesus nas nossas vidas, o momento que nós entramos no barco e começamos a navegar com Jesus. E começamos a caminhar com Jesus. Esse é o primeiro momento aqui, o passamos, né? Quando você aceita Jesus, quando você se converte. E a navegação começa a ser uma navegação tranquila. Nada tem problema, nada nos abate, né? Nada consegue tirar aquela fé no coração da gente, né? A gente quer vir ao culto, a gente vem na reunião de oração, vem no culto de quarta, vem no domingo de manhã, vem no domingo à noite, e olha, não tem mais alguma coisa nessa igreja, se tiver mais alguma coisa eu quero participar. Não é assim, queridos? O começo, aquela coisa tão gostosa. Vai ter uma vigília, estou dentro, né? Vamos para o monte orar. Opa, eu estou lá, eu quero ir orar no monte, sabe? E tudo que vem, tudo que tem, a gente quer fazer, não é assim? Tudo que a gente quer participar, a gente não mede esforço para levantar de manhã, não importa se está frio, se está chovendo, a gente faz por quê? Porque a gente se converteu, começou um tempo novo, começamos a navegar em águas diferentes, num barco diferente, o barco de Jesus. Então a vida da gente começa a ser totalmente diferente. Não é assim? Aquela coisa gostosa, né? Aquela coisa maravilhosa. Por quê? Porque começamos a experimentar algo diferente. Estamos passando aquela navegação gostosa, em paz, tranquilo, sabe? Não, tem alguém doente? Não, Jesus cura, Jesus liberta. Não, a porta está fechada. Não, Jesus vai abrir a porta.
E a gente começa a entrar nesse tempo novo com Jesus. Esse é o tempo de passemos, a navegação tranquila, está tudo bom. É o momento da nossa conversão, né? Momento gostoso, prazeroso, diferente. E algo que até então a gente não tinha experimentado, né? Eu experimentei isso com 28 anos de idade, e isso entrou na minha vida, mudou de uma forma assim totalmente, mexeu com a estrutura da minha vida, porque Jesus chegou, Jesus entrou e começou um tempo novo, diferente, né? Você lembra dos seus tempos? Você lembra da sua conversão, dos primeiros passos no Evangelho, quando você começou a caminhar, quando você começou a andar com Jesus, quando você foi impactado por esse tempo novo, esse tempo diferente. Isso, né, tão bom, tão gostoso, não é? Tão maravilhoso. A gente começa a conhecer, começa a aprender, começa a ver coisas que até então a gente não via. Esse é o primeiro momento, é o passemos. Aí a navegação está tão boa, está tão tranquila, as águas estão tão mansas, está tão tranquilo, que as águas, está tão tranquila essa navegação, que aí Jesus adormece, né? Jesus, a Bíblia diz que ele adormeceu. E quando Jesus adormeceu, a Bíblia diz então que começou a levantar alguns problemas ali naquela navegação. As pessoas que estavam no barco eram as mesmas, o barco era o mesmo, o lago era o mesmo, mas começou a acontecer algumas coisas diferentes. É o versículo 23. O versículo 23 diz assim, né? Enquanto navegavam, ou seja, enquanto eles estavam naquela trajetória, passemos para outra margem, ou seja, enquanto nós estamos caminhando, enquanto navegavam, ele adormeceu. E quando Jesus adormece, olha o que acontece. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, né? Correndo o perigo de afogar, de afundar, não é? Então, esse momento, queridos, esse momento enquanto navegavam, esse é o momento que muitas vezes passa aquele momento do primeiro amor, da conversão, daquelas coisas boas, e a gente começa a entrar num sistema mais tranquilo, a gente já não tem mesmo aquele amor, já não tem mais aquela mesma garra de vir à igreja, já não tem os mesmos desejos, os mesmos sentimentos para as coisas de Deus. De primeiro a gente não abria mão de nada, porque chegou alguém na minha casa, não, agora é hora de ir no culto, eu não quero saber de nada, vou para o culto e acabou, né? Não negocio, dia de culto é dia de culto. Mas agora nesse momento, né? Quando Jesus adormece, então nesse momento a gente já começa a negociar alguma coisa. Bom, eu já fui um dia na semana, já não preciso ir no meio da semana. Eu fui o domingo, então no meio de semana já não preciso. A gente começa já a desmotivar, começa já a não ter mais a mesmo pique, a mesma força, a mesma energia, o mesmo desejo. E a gente começa a diminuir a intensidade. Olha, eu orava, todo dia orava, mas agora eu vou orar uma vez por semana, já está bom. Olha, eu vou ler a Bíblia, mas eu vou ler um pouquinho só, eu tenho que fazer outras coisas. Olha, minha vida está muito agitada, eu tenho muitas coisas a realizar. E a gente vai enchendo a vida de outras coisas e vai deixando Jesus do lado. Vai deixando Jesus do lado. Esse é o momento em que Jesus adormeceu. É o momento em que Jesus adormeceu. E esse é um momento perigoso, né? Porque o que aconteceu quando Jesus adormeceu? A tempestade levantou, queridos. A tempestade levantou o barco, começou a sofrer algumas dificuldades. O barco começou a ser balançado. O barco começou a sucumbir ali, ao ponto de submergir, ao ponto de afundar. E esse é um momento perigoso nas nossas vidas, porque é o momento que a gente já acha que já sabe tudo, que já conhece tudo, que não precisa mais. Eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais de orar, eu não preciso mais de buscar o Senhor. E aí a gente começa a correr um sério perigo. Era o que o barco estava acontecendo ali, naquele lago, ele estava correndo perigo. E esse é um momento perigoso nas nossas vidas. Quando Jesus adormece. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto Jesus estava acordado, ele tinha o comando do barco.
Quando Jesus dormiu, ele deixou o barco na mão dos discípulos. E quando nós pegamos as nossas vidas e entregamos nas mãos do Senhor, confessamos Ele como Senhor e Salvador, mas depois nós pegamos isso de volta e falamos, não, agora eu sei fazer, eu conheço, agora vai ser do meu jeito, vai ser da minha maneira, como eu quero, eu já sei. Aí você fala de um versículo bíblico, não, eu conheço a Bíblia, eu sei a Bíblia, eu conheço. Eu já recito versículos de cor e já não deixa mais a palavra entrar, já não deixa o conselho entrar, já não deixa o Espírito Santo falar. O Espírito fala, mas a gente está meio surdo, já coloca um pouco de surdez, já coloca um pouco de cegueira nos olhos e a gente começa a endurecer o coração para as coisas de Deus. A gente começa a endurecer os corações para as coisas do Senhor e a gente começa a entrar num sistema de religiosidade, um sistema de, olha, eu já sei, eu já conheço, eu estou no barco com Jesus, Jesus está no meu barco e a gente está junto. Quem é você? Não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou da igreja X, da igreja Y, e a gente vai amortecendo, Jesus vai ficando distante. As coisas vão ficando cada vez mais distantes, as coisas de Deus já não têm mais valor. As coisas de Deus já não são mais prioridades. Nós colocamos um monte de coisa no lugar e Deus vai ficando cada vez mais distante. Esse é o momento no barco onde Jesus adormeceu, queridos. Esse é o momento na minha, na sua vida, na vida de muitas pessoas, quando a gente deixa de ter o mesmo amor, a mesma garra, a mesma intensidade por Jesus. E a gente começa a negociar os nossos princípios, começa a negociar a nossa vida espiritual, começa a negociar as coisas de Deus. Não, isso não é bem assim, né? Já escutou essa frase? Não, não é bem assim. Não, isso todo mundo faz, isso todo mundo tem direito. Isso é coisa de igreja, é coisa de crente, não sei o quê. E a gente começa a negociar os princípios. Esse momento Jesus está adormecido, queridos. É como se a gente estivesse nos enganando a nós mesmos, achando que está tudo bem, achando que está tudo certo, está tudo ok, mas Jesus está dormindo. Esse é um perigo muito grande, porque é nesses momentos que muitas vezes, ou muitas pessoas levam grandes rasteiras, que é um grande exemplo de um grande homem de Deus que levou uma rasteira nesse momento, o rei Davi. O rei Davi, Deus colocou ele no trono, ele já foi lá, já derrubou o gigante caiu, ele foi lá, cortou a cabeça, se estabeleceu no trono, o reino se uniu em volta do rei Davi, e ele governava, reinava, estava tudo maravilhoso. Todos os lugares que ele saía, por onde ele ia, Deus sempre dava vitória para Davi, e ele foi conquistando. E aí ele chegou um momento que a navegação estava tranquila, o barco estava caminhando, estava tudo sossegado. Então ele mandou o exército para a guerra e ele ficou no palácio. E quando ele ficou no palácio, querido, ele estava lá bem tranquilo, de repente ele estava passeando lá na janela, ele bateu o olho numa mulher. E quando ele bateu o olho nessa mulher, então ele já não temia mais a Deus, o coração dele já não estava mais ligado no Senhor. E ele então desejou aquela mulher. Aí perguntou de quem é aquela mulher, falaram que era de um soldado que estava na guerra, no exército dele, querido. E ele pegou aquela mulher, ele trouxe ela para o palácio, adulterou com ela. Aí essa mulher ficou grávida, ele mandou chamar o marido. O marido não foi para casa, voltou para a guerra, ele escreveu uma carta para o comandante, deu na mão desse homem para ele levar para o comandante, que era para pôr ele na frente. E quando a batalha ficasse forte, era para o povo recuar e deixar ele. Ou seja, para ele morrer mesmo. Porque ele achou que estava tudo bem. Eu sou o rei, posso fazer o que eu quero. Eu já sei como resolver as coisas. Eu mato Urias, eu mato esse cara. Eu resolvo aqui, resolvo ali. É do meu jeito, é da minha maneira. Eu sei tudo, eu já conheço. Eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quero. E nesse momento, foi um dos grandes momentos que trouxe um grande problema para esse homem, para Davi. Porque Deus levantou um profeta e foi lá e contou a historinha para ele. E ele mesmo lançou a sentença que Deus tinha que dar para ele. Mas Deus é tão misericordioso que reverteu essa situação, porque Deus é misericordioso, mas ele passou um momento muito difícil. Por quê? Porque ele achava que já estava tudo bem. Eu não preciso mais a guerra, eu já sei, estou tranquilo. Esse é um momento perigoso, queridos.
Porque o momento que a gente está lutando pelas coisas, o momento que a gente está conhecendo a Jesus, a gente está cheio de fé, está ligado, está vigilante, está olhando para a direita, para a esquerda, está esperto. Mas quando a gente acha que está tudo muito bem, que as coisas estão tudo tranquilas, que agora está maravilha, aí que começa o perigo, queridos. Aí começa um momento difícil, porque você acha que você pode, você acha que você resiste, você acha que você aguenta. E aí, nesse momento, é um momento perigoso. É o momento que o barco pode afundar. É o momento que o barco pode virar pique, né? E as pessoas começam a negociar esses princípios. E quando nós dormimos, você gosta de dormir? Bom dormir, não é? Quando você dorme, o que acontece com você? Além de você roncar. Não sei se você ronca ou não, né? Mas quando você dorme, o que acontece? Se você estiver dormindo lá na sua casa, por exemplo, está dormindo lá, chegar alguém na sua casa, sua esposa ou seu esposo, alguém, vai lá, faz um café, essa pessoa toma um café com essa pessoa, bate um papinho e vai embora. Você está dormindo, o que acontece com você? Você continua dormindo, né? Porque quando você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo, não é isso? Você não sabe o que está acontecendo. A não ser que estiver sonhando lá e Deus trazer alguma revelação, alguma coisa. Mas quando você está dormindo, você está desligado, não é? É como se chegasse mais ou menos, fosse assim, chegar 10h30, 11 horas, o horário que cada um dorme, né? Tivesse um botãozinho aqui, você deita lá na cama, desliga o botãozinho e apaga. Igual computador. Aí a hora que o relógio desperta, liga o botãozinho, acordei. Vamos começar de novo, não é assim? E quando você está dormindo, você não tem noção do que está acontecendo à sua volta. Você não tem noção das coisas que estão acontecendo. E as coisas continuam acontecendo, não é? As coisas continuam acontecendo. Assim também, queridos, quando Jesus está adormecido nas nossas vidas, as coisas continuam acontecendo. As coisas continuam à nossa volta acontecendo e a gente não está percebendo, né? Uma das estratégias do inimigo é que a gente não perceba as coisas à nossa volta, as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E o inimigo vai trabalhando de uma forma para que ele vá minando as coisas de Deus da sua vida. Ele vai tirando as coisas de Deus da sua vida e vai incluindo outras coisas. Eu não sei você, eu não sou muito disso, mas quantas pessoas você segue na rede social? Quantos seguidores? Você segue quantas pessoas? Normal você seguir quantos você quiser seguir. E aí você começa a aprender dessa pessoa. E não tem nada de errado você seguir, aprender, conhecer. Mas o quanto você tem aprendido e quanto você sabe de Jesus, do Senhor. Às vezes nós gastamos tanto tempo com tantas coisas e a gente não gasta um tempinho com Jesus. E uma das desculpas, né? Uma das desculpas que a gente usa é que eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado. Nossa, meu dia está corrido, está corrido demais, cara, né? E eu ouvi uma palestra, ouvi um cara falando sobre isso, e essa pessoa colocou de uma forma que eu achei muito interessante, porque ele diz assim, hoje as pessoas usam, eu estou muito corrido, a minha vida está muito agitada, as pessoas usam isso como uma forma de dizer, eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou útil, eu estou na atividade. Quando na realidade as pessoas estão se enganando, queridos. Porque isso dá um status, né? Nossa, o cara atrás, né? A gente está correndo muito, está trabalhando muito, está fazendo muito, mas está produzindo pouco. As pessoas fazem um monte de coisa, e depois você pergunta, o que você fez hoje? Nossa, eu fiz um monte de coisa. O que você fez? As pessoas estão recebendo, as pessoas estão se comportando de uma forma que elas não sabem por que estão se comportando daquela maneira. As pessoas não estão se questionando mais. O mundo está levando as pessoas a agirem, a realizarem, fazer as coisas da maneira que ele acha que deve fazer. E a gente vai entrando nisso. E isso é o momento em que Jesus adormeceu nas nossas vidas. É o momento em que Jesus já não está mais presente. É o momento em que, quando nós vamos tomar alguma decisão importante, a gente já não ora mais, a gente já não busca mais, já não fala mais com o Senhor.
se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, se isso vai ser bênção, se isso não vai ser. A gente vai fazendo. Quando dá certo, ok. Quando dá certo, maravilha. Quando não dá certo, a gente volta. Senhor, me ajuda, me socorre, não é? Por quê? Porque é assim que está. E a vida está corrida, né? A vida está agitada, né? Existem algumas coisas que dizem, né, que não tem como a gente acelerar o ciclo solar, né? Não tem como você acelerar. A Bíblia fala, né, que Deus retrocedeu 10 graus lá, né? Mas não tem como acelerar isso. Então, o que acontece? A volta que a Terra demora para dar no Sol, então ela aumentou a velocidade, né? Sabe aquela via que era 50, agora aumentou, agora é 60. Então a Terra está andando, rodando mais rápido, né? Você já não percebeu que tem dia que você está meio zonzo assim? É que a Terra está rodando mais rápido, né? Então parece, né? E a impressão que a gente tem é que os dias estão passando mais rápido. E realmente, queridos, porque está chegando o fim dos tempos, né? Está chegando o fim dos tempos. Então o inimigo, ele está trabalhando, ele está tentando desvincular as pessoas, levar as pessoas para distante de Deus. Esse é o momento do barco afundando. Esse é o momento do barco afundando. É o versículo 23 aí, né? O que aconteceu, né? Jesus dormiu e o barco quase afundou, queridos. Estava navegando, estava tudo bem, tudo tranquilo. Jesus dormiu, a tempestade levantou. A tempestade levantou, as ondas começaram a arremessar contra o barco. O barco começou a encher de água, né? Aí, esse é o segundo momento. O terceiro momento que pode acontecer nas nossas vidas. O terceiro momento está aí no versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Esse é o momento em que muitas vezes nós estamos tão preocupados, desesperados com a situação, não sabemos o que fazer, aí de repente nós falamos, poxa vida, eu tenho Jesus, por que eu estou desesperado? Por que eu estou angustiado? Isso não tem mais jeito, acabou e não tem mais como. Peraí, não, eu tenho Jesus. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que Jesus é socorro bem presente nos momentos de angústia. Eu tenho alguém que está disposto a me ajudar. Eu tenho alguém que pode me ajudar. E aqueles discípulos, então, eles vão acordar Jesus, vão despertar Jesus. Vão despertar o Senhor. E quando eles despertam Jesus, Jesus se levanta, repreende o vento, a tempestade. E o que acontece, queridos? A Bíblia diz que vem bonança, ou seja, voltou lá no estado inicial. Voltou lá como no começo, quando Jesus diz, passemos para outra margem. Ou seja, as coisas voltaram a funcionar, as coisas voltaram a caminhar como Jesus havia determinado. Então esse é o momento que nós precisamos começar a pensar nas nossas vidas. Senhor, se eu estou angustiado, se eu estou deprimido, se eu estou angustiado com a vida, se eu estou ansioso, se eu estou preocupado, se eu estou irritado, se eu estou nervoso, se eu já não respeito mais ninguém, se eu estou agindo desse jeito, o que está acontecendo comigo? Peraí, Jesus, peraí. Eu vou parar tudo, eu vou acordar Jesus. Eu vou acordar Jesus. Jesus, o que está acontecendo comigo? Senhor, olha, o médico me disse uma sentença lá, e essa sentença o médico disse que não tem como. Mas espera aí, eu vou falar com Jesus. Isso não tem jeito, mas eu vou falar com Jesus. Olha, o meu casamento está indo, está um fio, o barco está quase afundando. Mas espera aí, eu vou falar com Jesus. Eu vou falar com Jesus. Olha, as coisas lá na minha casa não estão dando certo, não está funcionando. As coisas tá tudo indo de água abaixo lá, o negócio está ficando complicado. Espera aí, eu vou falar com Jesus. Foi o que os discípulos fizeram, queridos. No momento da dificuldade, da luta, no momento em que a tempestade, no momento que o vento, as águas estavam jorrando contra o barco, eles falaram, peraí, vamos despertar Jesus. Vamos despertar Jesus, ou seja, vamos voltar para Jesus. Vamos pegar o barco e vamos colocar de novo nas mãos de Jesus. Vamos pegar o comando desse barco e vamos dar na mão de Jesus de novo. Vamos colocar na mão dele, ele sabe o que fazer, ele sabe como conduzir esse negócio aqui. É isso que a gente precisa. Muitas vezes nas nossas vidas, há momentos tão
angustiantes, há momentos tão difíceis, que se a gente não voltar para Jesus, a gente não tem como resolver, queridos. Esse barco, se Jesus não está ali, se eles não despertam Jesus, esse barco provavelmente afundaria. Então nós precisamos voltar, despertar Jesus. Agora, será que Jesus está acordado aí na sua vida ou Jesus está dormindo? Será que você realmente tem um compromisso com Deus, com Jesus, a sua caminhada? Ou você já é daqueles, não, deixa comigo, agora eu sei como fazer. Deixa que eu resolvo. E nessa noite, queridos, se você está passando algum momento difícil, alguma situação complicada, é o momento de você acordar Jesus. A Bíblia diz, né? Até quando o menino falou aí, eu achei que ele ia falar isso, né? Mas é Efésios 5,14, né? A Bíblia diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ou Cristo te esclarecerá. Então a Bíblia está dizendo assim: desperta, ó tu que dormes. Então, se você está dentro de uma situação, a situação você já não está percebendo, você já não está mais encontrando solução, encontrando saída para aquilo. Aquelas coisas estão vindo avolumando em cima de você. Aquilo está fazendo você ficar cada vez mais bravo, mais irritado, mais nervoso, mais sem a graça de Deus. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Desperta. Desperta o teu coração. Desperta, porque quando você se despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo vai esclarecer na sua vida. O tempo de passar para outra margem já chegou, queridos. Quando você aceitou Jesus, Jesus falou: eu vou levar você para o céu, vou passar você para outra margem. Mas para você chegar do outro lado, para você chegar na outra margem, Jesus precisa estar no controle da sua vida. Jesus precisa estar no controle do seu barco. Porque se Jesus dormir, você perde o controle do barco. Se Jesus dormir, adormecer, o barco fica sem controle. Porque nós não temos condição de controlar esse barco. E quando você aceita Jesus, você coloca esse barco nas mãos dele. E ele vai conduzir a tua vida. A Bíblia diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo quer guiar você. O Espírito Santo quer guiar o teu casamento, quer guiar a tua vida profissional. O Espírito Santo quer guiar a todas as coisas que diz respeito à tua vida. Mas ele só vai guiar à medida que você deixar. Você consegue imaginar um carro com 2 motoristas? Imagina aí o carro com 2 motoristas. É bem verdade que às vezes você está dirigindo e tem um motorista do lado, né? Olha o cachorro, olha o gato, né? Está ali para ajudar, né? Mas imagine um carro com 2 volantes, 2 câmbios, 2 freios e 2 pessoas dirigindo ele. Aonde esse carro vai parar, queridos? Ou você deixa Jesus dirigir a sua vida, ou você vai colocar ele no banco do passageiro e você vai dirigir. Não tem como 2 pessoas dirigir o mesmo carro, não é? E assim também as nossas vidas espirituais. Muitas vezes nós colocamos Jesus no banco do passageiro, ou no banco de trás, né? E a gente assume o comando e deixa comigo, Jesus. A gente precisa, queridos, aprender, deixar Jesus conduzir as nossas vidas. Porque Jesus, ele é o caminho. E só ele sabe, e só ele tem a autoridade e a capacidade de colocar você e manter você no caminho. Só ele tem esse caminho. Por isso ele diz que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por ele. Porque só ele sabe o caminho que vai te levar aos céus. Então, coloca o seu volante aí na mão de Jesus. Fala: Jesus, toma a minha vida. Conduz conforme o plano e o projeto que o Senhor tem comigo. Assim sendo, você vai chegar do outro lado. Amém? E Jesus chega para eles aqui no final, no versículo 25. Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus pergunta assim: onde está a vossa fé?
Que pergunta estranha, né? Jesus perguntar isso para eles. Jesus está dizendo assim, olha, vocês faz um bom tempo que estão caminhando comigo. Já faz um bom tempo que vocês estão andando comigo. Vocês já deviam saber as coisas que diz ao meu respeito. Vocês já deviam saber que quando vem a tempestade, você precisa exercer fé, repreender e mandar ela acalmar, no nome de Jesus. Amém? Por isso ele fala, onde está a vossa fé? E eles dizem assim, olha, quem é este? Ou seja, eles estavam caminhando com Jesus, mas ainda não conhecia Jesus na íntegra. Não conhecia Jesus real, verdadeiro. Conheciam Jesus de algumas fases, mas não o Jesus completo, o Jesus pleno, o Jesus total, que a palavra de Deus quer e tem poder para revelar na minha e na sua vida. Amém? É esse Jesus que tem esse poder de repreender o vento, o mar, fazer bonança, fazer com que as coisas funcionem na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Se Jesus disse, vamos para o outro lado, vai. Se Jesus liberou uma palavra, uma promessa para a sua vida, vai acontecer. À medida que você deixar Jesus conduzir e você manter Jesus vivo no teu coração, na tua vida, nas tuas atitudes, na tua caminhada. Mantendo Jesus vivo, a vitória é garantida no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas eu quero dizer para você que com Jesus, ainda que levante as tempestades, com Jesus a vitória é garantida, a vitória é certa. Amém? Pai, em nome de Jesus queremos abençoar o teu povo. Senhor, todos nós estamos em uma das fases, talvez começando a caminhar contigo, talvez já andamos um bom tempo e agora já não estamos mais tão fortes, tão animados, tão fervorosos. Ou talvez estamos passando algum momento difícil, talvez alguma tempestade, algumas lutas. Ó Senhor, mas a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Que nós somos um povo que o Senhor escolheu e que a vitória é certa, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida aqui nessa noite. Que cada um possa fazer uma retrospectiva, fazer uma autoavaliação, examinar em que fase pode estar, Senhor. Espírito Santo nos ajude, Senhor. Se nós temos deixado, se nós temos abaixado a nossa fé, abaixado o nosso compromisso contigo, se temos abaixado, Senhor, o nosso desejo de caminhar, de estar contigo, que o Senhor mude isso nessa noite. E que o Senhor nos ajude, Senhor. Nós decidimos acordar nessa noite. Decidimos, Senhor, a abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais, estarmos sensíveis, estarmos, Senhor, atento, vigilante, como a tua palavra diz, em tudo, em todas as coisas que estão acontecendo, tudo que está à nossa volta, ao nosso redor, ao nosso derredor, que nós tenhamos, Senhor, sempre olhos vivos, atentos a tudo, para que nós não deixemos, Senhor, não abandonemos esse barco, não deixemos esse barco afundar, não deixamos o Senhor dormir. Pelo contrário, Senhor, que o Senhor seja sempre vivo, sempre presente nas nossas vidas, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Assim eu oro, abençoo, libero esse poder, essa unção sobre o teu povo, uma unção de renovação, uma unção de alegria, da presença, do poder, da glória, da unção do Senhor, o mover do Senhor nos nossos corações, Senhor. Não queremos ficar velhos espirituais,
espirituais, não queremos ficar aposentados espirituais, pelo contrário, a tua palavra diz que ainda na velhice daremos fruto, que nós vamos correr, não vamos cansar, que nós vamos subir como asas, como águia. Ó Deus, que essa unção de renovo, de alegria, de fortalecimento, de avivamento, ó Deus, que essa unção venha sobre nós, venha sobre os nossos corações, e que nós possamos sair daqui desafiado a viver tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor conquistou na cruz. Ó Deus, como o Senhor tirou o povo do Egito, e o Senhor disse para Moisés tirar o povo com tudo, e não deixou nenhuma unha no Egito. Senhor, se o Egito está tomando alguma coisa de nós, nessa noite nós decidimos, Senhor, ó Deus, tomar posse, trazer tudo de volta. Nós vamos guerrear, lutar, porque nesta batalha nós já somos mais que vencedores. Assim eu oro, Senhor, libera essa unção, esse renovo sobre o teu povo, esse renovo sobre a tua igreja, Senhor, e nós vamos chegar lá do outro lado, da outra margem, e vamos glorificar o teu nome no nosso dia, na nossa caminhada e no porvir, para a glória do teu santo nome. Assim eu oro, abençoa o teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém.